Olá a todos, nesse vídeo a gente vai fazer uns exercícios aí sobre série de Taylor e de Loran, tá? Vamos começar com as séries de Taylor, tá? Dado f de z igual a e na 5z, eu quero então expandir essa função em torno de z igual a zero, né? Nosso item A. De novo, isso é semelhante ao que a gente tinha lá no cálculo B. O que a gente tem que fazer? Olhar esse e na 5z e sair derivando ele, né? Quem é o f' de z? É o 5e na 5z. F duas linhas de z. Vai cair o 5 de novo, né? 5 ao quadrado e na 5z. E etc, né? Quando eu derivar, a terceira cai mais um 5 e assim por diante. Isso aqui me diz o que então? Me diz que uma derivada de ordem n qualquer, né, de z, ele é dado por 5 na n e na 5z. Inclusive, para o n igual a zero, recobro a função f original. Né? Então, isso aqui vai implicar então que o f na n aplicado nesse cara aqui é 5 na n e na 5 vezes 0. Eu posso colocar aqui completinho, 5 vezes 0, que é simplesmente 5 na n. E na 5 vezes 0 é e na 0, que é 1. Logo, essa função se expande na seguinte série, só lembrando, né? A série de Taylor é dado por somatório, n indo de 0 até infinito, dá f na n de z0 sobre n fatorial, z menos z0 na n, né? Então, a série de Taylor desse cara aí vai ser dado por somatório, n indo de 0 até infinito. O f na n de 0 é 5 na n, sobre n fatorial, z menos 0 na n. Então, simplesmente z na n. Esse aqui, então, é a nossa série do e na 5z em torno do z igual a zero. No nosso item B, a gente quer a série de Taylor de 1 sobre z. Né? 1 sobre z ele tem uma singularidade, z igual a zero. Né? Eu não poderia expandir em série de Taylor, né? em roda do z igual a zero. Poderia expandir em série de Loran, não tem problema. Mas estou pedindo Taylor. Então, não estou pedindo expansão em roda do zero. Na verdade, estou pedindo expansão em roda do z igual a menos 1. Né? Então, certamente essa expansão aí não vai alcançar no zero. Então, vamos lá. De novo, mesma coisa. O que a gente tem que fazer? Derivar. Né? Quem vai ser o f' de z? Né? F' de z é menos 1 sobre z ao quadrado. F duas linhas de z é 2 sobre z ao cubo. Né? O menos 1 vem do menos 1 aqui, né? Fica z na menos 1. E o sinal vai se alternando porque vai caindo, digamos assim, vai caindo as potências com um número negativo. Quem seria derivada terceira de z? Vai cair o 3, né? Então fica 2 vezes 3 menos 2 vezes 3 sobre z na 4. Esse aqui eu posso ver como 1 fatorial, menos 1 fatorial sobre z ao quadrado. Esse aqui eu posso ver como 2 fatorial sobre z ao cubo. Esse aqui eu posso ver como menos 3 fatorial sobre z na 4 e assim por diante, né? Como é que ficaria uma derivada enésima do z? Vai caindo tantos n's quanto forem necessários, né? Mas, certamente eu tenho um n fatorial aqui em cima, no 1 é 1, no 2 é 2, no 3 é 3 e etc. Embaixo eu tenho z na n mais 1, né? No 1 é 2, no 2 é 3, no 3 é 4, etc. Inclusive vale para f. Mas como tem alternância de sinais, eu ainda preciso de um menos 1 em alguma potência, né? Bom, no 0, no 2, no 4, etc.,
positivo, no 1, no 3, no 5, etc., é negativo. Então, menos 1 na n é mais do que suficiente aqui. Tá? Com isso aqui, a gente tem a derivada enésima de z num ponto qualquer. O que eu preciso? A derivada enésima de z no ponto em questão, no menos 1, né? Então, isso é menos 1 na n fatorial sobre menos 1 na n mais 1. Quando n é par, o de cima é positivo e o de baixo é negativo. Quando n é ímpar, o de cima é negativo e o de baixo é positivo. Em qualquer caso, isso é sempre negativo. Então, isso aqui é simplesmente menos n fatorial. Quem quiser pode, digamos assim, cortar o menos 1 na n com o menos 1 na n embaixo, vai ficar só o menos 1 embaixo. Então, fica um sinal negativo. Então, fica menos n fatorial. Então, substituindo lá na fórmula, somatório n indo de 0 até infinito, de menos n fatorial sobre n fatorial, z menos 1 na n. Né? Não esquece, é z menos o cara dado lá, então é menos 1. Né? Então, n fatorial com n fatorial corta, fica só o menos aqui, e o menos 1 fica mais 1. Então, é menos z mais 1 na n. Né? Somatório n indo de 0 até infinito. Esse aqui também foi tranquilo. No próximo item, item C, a gente pede o 1 sobre 1 menos z em torno do z igual a 0. Tá? Nesse caso, tem um pequeno detalhe que vocês precisam observar, que a gente tem um menos z aqui embaixo, né? Se essa aqui é a f, quem é que é a f' do z? A f' do z vai ser menos 1 sobre 1 menos z ao quadrado, né? E aí eu ainda preciso aplicar a regra da cadeia, vezes a derivada do que está aqui embaixo. Qual é a derivada de 1 menos z? É menos 1. Então, esse menos 1 e esse menos 1 vão se cancelar, e isso aqui fica 1 sobre 1 menos z ao quadrado. De novo, a f duas linhas de z vai acontecer a mesma coisa. Vai cair o menos 2, 1 menos z ao cubo, vezes a derivada do 1 menos z, menos 1. Sempre vai ter essa derivada do cara ali de dentro pela regra da cadeia. Então, vai ser 2 sobre 1 menos z ao cubo. No próximo vai cair o 3. Aí fica que nem o exercício anterior. Vai cair o menos 3. 1 menos z na 4 vezes menos 1 na regra da cadeia. E isso aqui vira... Opa, faltou, esqueci o 2, né? Menos 2 vezes 3 aí. E isso aqui vira 3 fatorial sobre 1 menos z na 4. O 2 é 2 fatorial, 1 é 1 fatorial e lá aquele 1 é 0 fatorial. Então, isso aqui, se eu pensar num n qualquer, é n fatorial sobre 1 menos z na n mais 1. Então, vou apagar ali os caras lá de cima. Derivada enésima qualquer no z é o próprio n fatorial sobre 1 menos z na n mais 1. Isso aqui implica, então, que a f na n no zero, que é o cara que eu tenho que calcular ali, ele é n fatorial sobre 1 menos 0, né, 1 na n mais 1, ou simplesmente n fatorial. Logo, a série de Taylor desse cara aí é somatório n indo de 0 até infinito de n fatorial sobre n fatorial z na n. N fatorial sobre n fatorial é 1. Então, é simplesmente somatório de z na n.
Agora, no 7.2, né, a gente quer determinar séries de Loran, né? Não é mais Taylor, por quê? Porque o ponto que eu tô dando para expandir em torno dele, a função não é analítica, né? Tem uma singularidade ali. Por exemplo, no item A, eu estou pedindo em torno de z igual a zero e tem um z ao cubo embaixo, né? Então daria um zero ao cubo embaixo ali e dá erro, né? Existem aquelas fórmulas lá da integral, né? Dentro das questões lá de Loran, usualmente resolvida por alguma fórmula de integral de Cauchy, alguma coisa assim, mas não é o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Nesse vídeo a gente vai usar as séries de Taylor para resolver as séries de Loran, né? Por quê? Porque a gente tem um teorema que diz que se eu conseguir expandir a função em uma série de Loran, ou de Taylor, que seja, né? Então essa expansão é única. Né? O que significa isso? Que não interessa o meio como eu achei a série. Tá? Se eu achei calculando coeficiente por coeficiente, ou se eu achei por alguma maracutaia, como a gente vai fazer aqui agora, né? Tanto faz. O que interessa é que é uma série de Loran, sim. Tá? Funciona? Ela converge para a função? Sim. Então a série tem que ser a mesma, não interessa a forma como eu acho. Então a gente vai usar Taylor para fazer Loran no item A. Então a f de z é e na 5z sobre z ao cubo. Então eu sei que o meu f de z ele é e na 5z sobre z ao cubo, e o cara que dá problema é o z ao cubo. Então eu vou isolar ele, eu vou escrever assim, ó, 1 sobre z ao cubo e na 5z. Acontece que eu acabei de calcular a série de Taylor para o e na 5z em torno de z igual a zero. E é exatamente isso que eu vou jogar aqui. Vai ficar 1 sobre z ao cubo. Qual é a série do e na 5z? É n indo de 0 até infinito, de 5 na n sobre n fatorial, z na n. Então, esse z na n e esse z na 3 embaixo, ele vai ficar como z na n menos 3. Então, isso aqui é somatório, n indo de 0 até infinito, 5 na n sobre n fatorial, z na n dividido por z na 3, z na n menos 3. Essa aqui é a nossa série de Loran da função. Tá? Obviamente ela não está exatamente com a cara da série de Loran, por quê? Porque o n está começando em 0 e aqui fica 0 menos 3, fica z na menos 3, digamos assim, depois z na menos 2, etc. Quem quiser pode ir completando aqui. Isso aqui vou fazer para os primeiros termos, por exemplo, para n igual a 0, isso fica 5 na 0 sobre 0 fatorial, z na menos 3, então fica 1 sobre z ao cubo. Para n igual a 1, fica 5 sobre 1 fatorial, né? 5 na 1 sobre 1 fatorial, z na 1 menos 3, então 5z na menos 2, ou 5 sobre z na 2. Para n igual a 2, fica 5 ao quadrado sobre 2 fatorial, né? Z na 2 menos 3, então z na menos 1. Quem quiser pode até colocar aqui 25, ou 5 ao quadrado. Agora, para z igual a 3, né, aqui está 0, 1 e 2, né, está com z embaixo. A partir do z igual a 3, o z sai de baixo e começa a vir no n igual a 3 é constante, e depois o z passa para cima, né? Então eu já posso colocar assim, somatório n indo de 3
até infinito de 5 na n sobre n fatorial z na n menos 3. Eu tirei os 3 primeiros termos aqui, né? O 0, 1 e o 2, e continuei ali a partir do 3, tá? Assim já tá bonito, mas ainda não tá exatamente na forma da série, né? 1 sobre z ao cubo, mais 5 sobre z ao quadrado, mais 25 sobre 2z, mais somatório n indo... Olha só, o n estava indo de 3 até infinito. Eu vou fazer ele indo de 0 até infinito, né? Eu diminuo o 3 aqui e então eu somo 3 ali. Então fica 5 na n mais 3 sobre n mais 3 fatorial, z na n mais 3 menos 3, z na n. Né? Ou seja, quando n igual a 0, esse aqui é 3 fatorial, 5 na 3, z na 3. Quando n é igual a 3 aqui, né, que vai corresponder ao 0, fica 5 na 3, 3 fatorial, z na 0. Tá? Então, fica igualzinho. Simplesmente mudei aqui o início do somatório, que não deve mudar a função. Então, essa série aqui é a série que foi obtida a partir da série de Taylor, de e na 5z, e depois dividida por z ao cubo. Tá? Essa aqui ou essa aqui, né, são duas formas diferentes de escrever a mesma coisa, são a mesma série. O que interessa é, se eu tivesse feito lá via aquelas integrais do coeficiente, eu ia ter que ter encontrado os mesmos coeficientes. Por quê? Porque quando eu consigo expandir a série, ela é única. Tá? Então, vamos fazer o próximo exercício. Nesse item B aí do 7.2, ele vai funcionar de uma forma semelhante ao item A, né? Só que usando o item B do 7.1, né? No item B do 7.1 eu pedi 1 sobre z em torno de z igual a menos 1, e nesse aí eu tenho um z mais 1 ali embaixo dando problema, né? Porque no z menos 1 e o z mais 1, né? O z igual a menos 1 substituído ali no z mais 1 vai zerar embaixo, vai dar erro. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no A, isolando o z mais 1 e expandindo 1 sobre z em série de Taylor, o que a gente já fez, né? Então só vou copiar. Então o meu f de z, ele vai ser 1 sobre z mais 1 vezes 1 sobre z, que é 1 sobre z mais 1. 1 sobre z é somatório n indo de 0 até infinito. Voltem lá ao item B da 7.1, de menos z mais 1 na n. Então, esse z mais 1 aqui, que está embaixo, vai entrar para lá dividindo. Vai ficar, então, somatório n indo de 0 até infinito, de menos z mais 1 na n menos 1. Né? Esse aqui já está bom, ou quem preferir, ainda pode tirar um dos elementos aqui para fora, no n igual a 0, né? Por quê? Porque no n igual a 0 vai dar z mais 1 embaixo. Então, substituindo aqui por n igual a 0, vai ficar menos 1 sobre z mais 1, mais somatório, n indo de 1 até infinito, de menos z mais 1 na n menos 1. Assim não fica bom, ou usa assim, ou usa na última forma, que fica menos 1 sobre z mais 1, mais somatório, vou transladar aqui, n indo de 0 até infinito. Se eu comecei aqui no 0, né, eu diminui 1 aqui, eu aumento 1 lá. Então, menos z mais 1 na n mais 1 menos 1, né? Na n. Então, essa aqui é a série de Loran. De novo, o mesmo padrão, né? Isolo para frente o cara que dá problema e expando em série em série de Taylor, o cara que não dá problema. Assim, eu arrumo a série de Loran, tanto nessa forma aqui quanto nessa forma aqui, a mesma série, né? Só assim tá mais aberto. Aconselho vocês a fazerem assim, porque quando forem
se utilizar de resíduos, vocês vão ter que calcular esse cara aqui. E em geral a gente usa essa malandragem para encontrar o resíduo de uma forma um pouco mais simples. Tá? Vamos para o último. Nesse item C, a gente quer a série de Loran de 1 sobre z menos 1 ao quadrado, z mais 1 em torno de z igual a 1. Então o cara que dá problema ali é o z menos 1 ao quadrado embaixo. É esse cara que a gente vai colocar para frente e fazer a expansão em série de Taylor de 1 sobre z mais 1 em torno de z igual a 1. Então vamos lá, vamos começar abrindo aí a função, né? A minha função, eu já vou colocar ela assim. 1 sobre z menos 1 ao quadrado, 1 sobre z mais 1. Esse cara é o cara que dá problema, e esse cara é o cara que eu posso expandir aqui em Taylor. Então vou fazer a expansão aí. Nessa altura do campeonato vocês já devem estar sabendo Taylor. Se essa é a f, a derivada dela é menos 1 sobre, vou colocar assim, f' de z, é menos 1 sobre z mais 1 ao quadrado. A derivada segunda é 2 sobre z mais 1 ao cubo. A derivada terceira é 3 fatorial, etc. A gente já acabou de ver isso aí. A gente pode considerar o 1 como 1 fatorial, 2 como 2 fatorial, etc. Então ficaria uma f na n de z igual a menos 1 na n fatorial sobre z mais 1 na n mais 1. Esse aí é o meu termo geral. Então, se eu aplicar f na n no 1, isso aqui fica menos 1 na n fatorial sobre 1 mais 1 na n mais 1. Então, 2 na n mais 1. Logo, a série de Taylor daquele elemento ali, vou copiar aqui, 1 sobre z menos 1 ao quadrado. Somatório n indo de 0 até infinito. Isso aqui, f na n de 1 menos 1 na n fatorial sobre 2 na n mais 1. Esse aqui é da minha função, E da fórmula lá da série eu teria um sobre n fatorial que eu vou cortar com aquele n fatorial lá. Já vou fazer direto aqui. Vocês já devem estar craque também. Se fizeram alguns exercícios aí de Taylor, já sabe o que eu fiz aqui certinho. Aí z menos 1 na n. Esse aí é o nosso cara. Portanto, eu vou passar esse 2 para lá dividindo, então diminuo 2 unidades lá. Então, somatório n indo de 0 até infinito, de menos 1 na n sobre 2 na n mais 1, z menos 1 na n mais 2. Ou ainda, aqui já está bom, mas ainda se quiser deixar bem na cara da série de Loran, faz o seguinte, Vou tirar, opa, aqui eu botei mais 2, é menos 2, Vou tirar 2 termos aqui para fora e contrair o somatório de novo. Então, para n igual a 0, fica menos 1 na 0, 2 na 0 mais 1. Então, fica 1 meio, e aqui fica 0 menos 2 menos 2. Então, fica z menos 1 embaixo. Então, 1 sobre 2 vezes z menos 1. Já vou colocar aqui, não vou colocar mais. Quando n igual a 1 é menos 1, na 1 é menos 1. Sobre 2 na 1 mais 1.
z menos 1 na 1 menos 2, que seria menos 1. Opa, aqui eu esqueci um quadrado. Z menos 1. Mas esse somatório, n indo, gastei o 0 e o 1, vou começar no 2. De 0 até infinito, de menos 1 na n sobre 2 na n mais 1, z menos 1 na n menos 2. Tá? Se eu quiser começar no 0, eu diminuo 2 aqui, então eu aumento 2 aqui, aumento 2 aqui, n mais 1 vai ficar n mais 3, e aumento 2 aqui. Menos 1 na n mais 2 é a mesma coisa que menos 1 na n, tá? 2 unidades para frente ou para trás não altera se o elemento é par ou se é ímpar, tá? Então vocês podem usar tanto esse valor aqui quanto esse valor aqui, mas o último fica melhor porque em geral vocês vão precisar desse elementinho aqui, tá? Daqui um pouquinho os próximos vídeos vocês já vão ver por que esse elemento aqui ele é tão importante. Tá certo? Então a gente vai encerrar por aqui com as construções de Lohan a partir da série de Taylor, né? Dá para calcular Lohan diretamente, não é uma coisa fácil. Em geral, o mais indicado é fazer dessa maneira aqui. Então, a gente se vê depois. Até mais.